Veja bem, na aula passada que falamos sobre a retração plástica, nós frisamos que era super importante entender o que é que as condições do ambiente provocam na evaporação do concreto. E nesta aula nós vamos falar exatamente sobre como calcular a taxa de evaporação do concreto, que quanto maior for essa taxa de evaporação, maior a probabilidade de fissuras no seu concreto, ok? Então você veja bem, que normalmente você vai numa concretagem, né, no verão, é no inverno, é com vento, é sem vento, é calor, é frio, a execução é a mesma. Você não percebe nenhuma diferença. O vibradorista faz do mesmo jeito, o concreto é lançado do mesmo jeito, o tempo de cura é a mesma coisa. Mas a gente sabe que, a depender das condições ambientais, você pode ter uma taxa de evaporação muito alta. Mas como calcular essa taxa de evaporação? Então vamos lançar a mão de um gráfico da PCA, da Portland Cement Association, que ele faz o quê? Ele bota aqui o gráfico e ele tem aqui temperatura ambiente, aqui em cima você tem umidade relativa do ar, ali você tem temperatura do concreto, aqui você tem velocidade do vento e aqui você tem a taxa de evaporação em quilos por metro quadrado por hora. Então a gente, a depender das condições climáticas, a gente vai ter probabilidade maior ou menor de ter a evaporação e, consequentemente, as fissuras. Ou seja, quando você tem uma taxa de evaporação entre 0 e 0,5, improvável. A probabilidade de ter fissura de retração é improvável, tá? De 0,51 a 1, moderada, e acima de 1, elevada. Então veja que a gente tem que começar a se preocupar com essas condições para que a gente possa entender por que a gente tem, o que é que a gente tem que fazer para minimizar a taxa de evaporação, para minimizar, consequentemente, as fissuras. Então veja, você vai lá na internet e pega temperatura do ar, 30 graus, umidade relativa do ar, 50%, velocidade do vento, 15 km por hora, e você mede a temperatura do concreto, vamos supor que esteja a 30 graus, tá? Não vamos nos importar aqui, é só para a gente ter uma noção do gráfico. Então nós vamos aqui, 30 graus, subimos até 50% da umidade, então depois vamos para a temperatura do concreto, descemos para a velocidade do vento, que é de 15 km por hora, e temos a taxa de evaporação. Então você vê que é em torno de 0,6 quilos por metro quadrado por hora. Então é improvável ter, ou é moderada a taxa de evaporação, tá? Agora veja, se modificar um dado, ou seja, passar a temperatura do concreto para 35 graus, que é aquela temperatura crítica do concreto. Então você vê, então nós temos 30 graus da temperatura ambiente, 35 graus, quando a gente desce para 15 km por hora e vai, ó, 1,2 quilos por metro quadrado por hora. Então você vê que a taxa já está elevada pelo simples fato da mudança da temperatura do concreto. Quem mede essa temperatura do concreto? Agora você imagine, além da temperatura do concreto ser mais alta, a umidade ser de 40%. Então você tem a mesma coisa, 30, 40, vai lá e você tem o quê? Quase 1,5 quilos por metro quadrado por hora. Então você percebe que a gente vai tocando, muitas vezes a gente chega em agosto, principalmente aqui no Nordeste, o vento é muito forte, se concreta igual quando o vento é menor. Então você percebe que estes detalhes fazem toda a diferença para que a gente não tenha as fissuras no nosso concreto, ou seja, para a gente começar a tentar minimizar, mitigar essas fissuras. Agora veja, esses dados aqui não são o importante para o nosso concreto. Por quê? Porque esta temperatura ambiente, esta umidade, tudo isso não está representando o microclima do nosso concreto. Então, na realidade, quando a gente vai concretar, o que é que a gente faz? Imagine a superfície concreta. Então você tem um instrumento aqui, que é este instrumento, que ele mede a umidade relativa do ar, a temperatura e a velocidade do vento. Agora, não é em qualquer lugar. Então quando você vai medir a temperatura e a umidade, você vai medir aqui, ó, a 1,20 m a 1,80 m. Então você vem aqui, vai ligar e vai ver a temperatura ambiente. E a velocidade é a 0,5, tá? Então aqui você tem o ventilador, que ele vai medir a velocidade do vento. Então, com esses dados é que você vai entrar na tabela da PCA para você determinar qual é a taxa de evaporação. Porque, veja, a umidade relativa do ar, ela pode ser de 50%, 60%, mas só que se você tiver um vento muito grande ali a 50 centímetros do seu pavimento de concreto, ele, como a gente mostrou na aula passada, ele vai varrer o vapor d'água e vai facilitar a taxa de evaporação. Então você percebe que não é apenas, se você pegar os dados do ambiente é melhor do que não pegar, concordo. Mas se você quiser fazer da forma correta, o importante é você utilizar. E aqui você tem esse instrumento que você vai lá e mede a temperatura do concreto. Então você consegue pegar os dados reais para que você realmente saiba qual é a taxa de
evaporação desse seu concreto. Então vamos imaginar o quê? Considerações importantes. É importante salientar que o valor de 1 kg por metro quadrado por hora pode ser muito alto para algumas composições de concretos modernos, principalmente porque o gráfico não leva em consideração a relação água-cimento, o teor de argamassa, a granulometria do agregado graúdo, aditivos, adições e nem exudação do concreto. Então veja que mesmo aquele 1 kg por metro quadrado por hora pode estar defasado e você ter uma evaporação, uma taxa de evaporação elevada mesmo abaixo daquele 1, ok? Agora vamos imaginar que você tem um pavimento concreto aqui que você está executando que vai ter 12 centímetros. E você tem o concreto da laje com um consumo de 350 quilos, relação AC de 0,6 e que dá 210 quilos de água por metro cúbico. Então nessa fração por metro quadrado nós vamos ter 25,2 quilos de água por metro quadrado. Ou seja, naquele volume de metro quadrado nós temos 25,2 quilos. Então imagine que a taxa de evaporação foi de 0,9. Então você tem 6 horas sem cura, 5,4 quilos por metro quadrado. Ou seja, se você não curar 6 horas, você vai perder 21,43% da água daquela área. Só que o importante de entender é o seguinte, que vai ser na região superficial. Então você percebe que muitas vezes a gente não entende por que aquele concreto está largando muito pó, por que aquele concreto está desagregando, por que ele está desplacando. É exatamente porque você construiu, você executou com uma condição ambiente crítica para o concreto, com alta taxa de evaporação, então você teve o quê? Uma redução na qualidade do seu concreto. Pois a depender das condições ambientais, se você começa a curar apenas 24 horas depois, você pode perder até 33% da resistência superficial do seu concreto, nessa primeira camada, tá? Então veja como é importante a gente entender esses detalhes. Veja, então condições climáticas na concretagem. Imagine que você vai concretar num prédio, tá? Ele vai ter 20 e tantos pavimentos. Você está na primeira laje, você está no inverno, com a umidade baixa, com a temperatura baixa, com pouco vento. Então o que acontece? Esse pouco vento, então vamos dizer que seja a temperatura do ar de 20 graus, a umidade relativa de 80%, velocidade do vento de 5 e a temperatura do concreto a 24 graus. Agora, você continua executando, quando você chega lá no 20º pavimento, você está em pleno verão, uma velocidade do vento muito alta e você tem a temperatura do ar a 30 graus, umidade de 40%, velocidade do vento de 20 km por hora e temperatura do concreto 30 graus. Então você vê que é o mesmo prédio, a mesma cidade, a mesma localização e o que é que você vai ter? Neste primeiro você vai ter uma taxa de evaporação de 0,2 kg por metro quadrado por hora e nesse segundo você vai ter uma taxa de 1,5 kg por metro quadrado por hora. Então você vê o seguinte, se a gente concreta sempre da mesma forma, a gente vai ter peças estruturais que vão ter uma taxa de evaporação muito maior do que a outra, então nós vamos ter a probabilidade de fissuras muito maior do que a do lado. Então você veja como é importante a gente sair entendendo que tudo na engenharia tem a sua técnica especial, ou seja, você tem que entender para que você possa minimizar os problemas que você vai gerar no seu concreto, ok? Então veja, conclusão. Em condições ambientais adversas, onde a taxa de evaporação é muito alta, muito mais cuidado devem ser tomados no lançamento, adensamento e cura do concreto. Então você percebe que tem que fazer anteparo para o vento, você tem que ter alguma cobertura para você não ter tanto sol, você pode fazer jogar vapor d'água, né, spray d'água para você aumentar a umidade. Então você tem que tomar cuidado para que você tenha um concreto de qualidade. Então veja como o conhecimento faz com que cada vez mais a gente vai construir de uma forma melhor. Aí você vai, poxa, bicho, mas isso aí tudo vai encarecendo. Não é encarecer. A gente tem que fazer obras com engenharia e não apenas obras de engenharia. É importante que o nosso concreto tenha a qualidade para que a gente possa ter a tranquilidade de entregar uma estrutura de qualidade para o nosso cliente, ok? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre a taxa de evaporação. Na próxima aula nós vamos falar sobre as fissuras de retração química do concreto. Vamos dar continuidade às fissuras de retração para que depois a gente possa fechar e entender o que a gente pode fazer para minimizar e mitigar todas elas, ok? Então um abraço e aguardo você no próximo vídeo.